falando a respeito de falar para vocês, né? Aí o Espírito Santo vem remoendo, vem aquecendo meu coração para falar a respeito dos remanescentes em meio à calamidade. Então ele me deu essa ministração, os remanescentes de Cristo. Tá? Vou abordar com vocês 3 tópicos através de algumas passagens bíblicas e de personalidades conhecidas que a gente conhece. O primeiro deles é a história do profeta Elias com o povo de Israel. Vamos fazer um pano de fundo para entendermos o contexto. O que vamos falar está escrito na... vamos falar... O que vamos falar está escrito em 1 Reis, capítulo 17 a 19. Nesse contexto que a gente vai abordar o primeiro tópico. A palavra de Deus relata capítulo 17, 18 e 19. A palavra de Deus relata que nessa época o rei Acabe reinava no reino das 10 tribos do norte, já tinha dividido a nação. E o reino do norte com as 10 tribos chamava-se Israel. O povo estava desrespeitando os mandamentos estabelecidos por Moisés. Aí estava também, veio uma grande fome sobre a terra. Aí Deus levanta um profeta chamado Elias. Em certo momento do seu ministério, Deus manda ele ir para a caverna, depois Deus manda ele voltar para falar com o rei, falar com o povo, com os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Acera. Então, ele faz tudo que acabei de falar. Aí, ele restaura o altar do Senhor, que estava em ruínas, conforme a própria palavra de Deus diz que o altar de Deus estava em ruínas, e ele restaura o altar. Faz um milagre daqueles, ou seja, cai fogo do céu, queima o sacrifício, e Deus é exaltado. E o povo se prostra ao Senhor. Irmãos, Deus está fazendo isso conosco, nos levando para um lugar de intimidade, chamando seus remanescentes para a caverna, e lá está provendo um alimento vindo do céu, com as circunstâncias sobrenaturais. Assim como foi com o profeta, que os corvos vinham e o alimentavam por ordem de Deus, assim será conosco também, quando deixarmos e nos permitirmos ser tratados por Deus e confiar e interagir com Ele. O próprio Deus está alinhando as coisas, trazendo a realidade dos céus, que são as coisas espirituais, para as naturais, que são as terrenas. Há um lugar no secreto que somos alimentados com verdades eternas, vindo direto do alto, do Deus vivo, através do seu Espírito Santo. Temos que nos encher do Espírito Santo, orar sem cessar, ouvir a voz e obedecer os seus decretos e ordenanças através da sua palavra. É engraçado que nesse episódio que eu relatei no livro de Reis, a palavra de Deus diz que Elias restaura o altar do Senhor e o povo começa a adorar o Deus vivo e se voltar para o Senhor. Eu vejo isso em nossa época. Deus quer restaurar o seu altar e resgatar o seu povo. E irá nos usar para cumprir essa missão. Um aspecto relevante é que é visto também ainda no livro de Reis, e a respeito do profeta, que depois que a Jezabel descobriu o que ele fez, ela fez um juramento de matar Elias. Aí ele fugiu de Jezabel, a esposa do rei Acabe. E depois ele foge e vai mais uma vez para a caverna. E lá o profeta fala com Deus que só ele estava sendo fiel e cumprindo a missão dele aqui na terra. Mas Deus, bem categórico, o repreende e diz que não era só ele, mas sim mais de 7.000 profetas que não se dobraram a Baal e nem a Jezabel. Foram fiéis a Deus e às suas ordenanças. Olhando isso, eu percebo que tem muito mais remanescente lutando para o evangelho genuíno, santo, puro e irrepreensível. Como Deus planejou em suas escrituras, creio que é isso que o nosso Senhor e Salvador espera de nós remanescentes. O segundo tópico, esse sim está no livro de Ezequiel. Falar da casa de Zadok, meu Deus do céu, é demais. Deus em Ezequiel, capítulo 44, versículo 15, ele diz assim: os filhos de Zadok, da tribo de Levi, esses continuarão como os meus sacerdotes no templo. Na altura em que Israel me trocou pelos ídolos, esses homens serão, por isso, meus oficiantes.
manter-se-ão em minha presença para oferecer gordura e o sangue do sacrifício, diz o Senhor. Entrarão no meu santuário, aproximar-se-ão da minha mesa para prestar culto. Eles cumprirão os meus regulamentos. Usarão unicamente roupa de linho quando entrarem no pátio interior. E aí ele vai descrevendo como, primeiro, a casa sacerdotal de Zadok irá cumprir os deveres que a linhagem de Arão deveria cumprir. Se você for observar no livro de Levítico, também em Números, Deus traz vários preceitos. Mas em Êxodo, Deus, quando separa Moisés para ser profeta e liderar o povo, Deus também separa Arão. E lá, com a tribo de Levi, ele separa a classe sacerdotal, e a classe sacerdotal viria da linhagem de Arão. A casa de Zadok era essa linhagem. E Deus, ele é bem categórico aqui para falar também que só a casa de Zadok, ou seja, os fiéis remanescentes da casa de Zadok, irão cumprir os deveres prescritos no livro de Deus, nos mandamentos e ordenanças de Deus, para estar à sua presença, fazendo essas prescrições legais. Isso me traz agora aqui na mente como Deus quer fazer isso também em nossa geração. Trazer os sacerdotes, que hoje são os pastores, os líderes, para cumprir fielmente, mas só os fiéis. Infelizmente, nós vimos vários escândalos, várias circunstâncias que nos traz decepções a respeito da casa de Zadok, da classe sacerdotal, daqueles que deveriam levar o seu povo a não cumprir e se inclinar a ídolos pagãos, que seria o mundo, a idolatria do mundo, os desejos mundanos, que em Tiago a palavra diz: os amigos do mundo é inimigo de Deus, e Deus já se fez em Cristo. Deus se fez inimigo de Cristo, trazendo toda a sua justiça nele, para não trazer vida eterna. E o sacerdote tinha que fazer isso, levar o povo a conhecer a verdade com princípios eternos, o qual eu falei com os remanescentes através de Elias. E esses sacerdotes, sim, eles deveriam cumprir fielmente as ordenanças de Deus. Então, esse aspecto me traz como Deus quer restaurar. Deus está sacudindo a nossa classe sacerdotal. Deus está tirando o remanescente, trazendo e permitindo só os fiéis, que são a casa de Zadok. E esses fiéis, creio eu, e a palavra de Deus também me traz isso, Deus está separando, tirando e fazendo com que esses fiéis façam com que outros fiéis remanescentes como Elias ouçam a voz de Deus, o Deus eterno. Em Ezequiel 8 também, eu vou ler e espero que vocês me ouçam com atenção. O capítulo 8 é lindo porque a gente vê como é o sentimento de Deus e como Deus, no seu santo divino trono, ele olha para a humanidade, inclusive para os líderes e a classe sacerdotal. Deus diz em Ezequiel capítulo 8, versículo 1 em diante. Todo o capítulo 8 é lindo, que fala sobre isso. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades, atenção, as autoridades de Judá, estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano veio ali sobre mim. Olhei e vi uma figura como de um homem, do que parecia ser uma cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima era uma aparência tão brilhante como um metal reluzente. Creio que é a mesma imagem que João viu de Jesus Cristo glorioso. Olhei e vi uma figura como a de um homem. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que desperta o zelo de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei, e do lado norte, a porta do altar, vi o ídolo que desperta o zelo de Deus. E ele me disse: filho do homem, vê você o que estão fazendo. As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que levaram para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores que estas. Então ele me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro
escavei o muro e vi de uma porta ali. Ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e mais que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá eu vi, desenhadas por todas as paredes, todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. E Jazanias, filho de Zafã, estava no meio deles. Cada um tinha um incensário na mão e se elevava numa nuvem aromática de incenso. Ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário de sua própria imagem esculpida. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometendo práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Tamuz era uma deusa pagã. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes que essa. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá? Essas práticas repugnantes deverão também encher a terra de violência e continuamente provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei, não orarei com piedade. Para eles nem o pouparei. Mesmo que gritem os meus ouvidos, não ouvirei. Gente, isso é trágico. Eu creio que em nossa época, infelizmente, estamos vivendo um cenário como esse. Deus olhando no seu sublime trono, pegando os remanescentes que está alinhado com ele, como um profeta que pega o alinhamento dos céus e fala para o povo totalmente depravado, pervertido e perdido, para que se alinhe com as coisas santas e puras de Deus. E infelizmente, quando a gente vê, são líderes que deveriam, como a casa de Zadok, não se corromper e nem se permitir fazer essas besteiras. E infelizmente Deus olha para essa liderança e diz: coisas repugnantes e repetitivas vezes eles estão fazendo. E infelizmente nossa geração não é diferente. Uma geração incrédula, uma geração que é totalmente pervertida, uma geração que aceita os dogmas mundanos, uma geração que infelizmente está em comum acordo com o mundo. E pior, os líderes estão aceitando isso e ainda pior, estão praticando também. Muitos líderes que deixaram o seu princípio pelo seu ego, pelo seu eu, pelo seu encher, estão falando coisas que nem Deus mais quer ouvir porque são repugnantes. E levando o povo a essas práticas repugnantes. Com seus testemunhos.